Então fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera, mais um vídeo top. A gente vai dar continuidade aos nossos vídeos de eletrônica básica. No vídeo de hoje a gente vai aprender a retificar a energia de um transformador para determinadas aplicações. Por exemplo, você alimentar um ventilador, alimentar um leitor de Bluetooth, alimentar pequenos circuitos que dependem dessa tensão baixa e você não pode ligar obviamente direto da tensão que vai para o amplificador, que é muito alta. Com esse vídeo vai ficar um vídeo passo a passo bem prático para você retificar essa energia e tirar qualquer tensão de 5, 10, 12, 15, qualquer tensão você vai conseguir tirar do transformador. Então já vou deixando logo de conversa, você que é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, nosso canal é voltado a isso. A gente tem muito conteúdo voltado ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, você está no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Então galera, eu já vou deixando logo de conversa. Nosso circuito consiste em componentes básicos, componentes discretos, que são muito fáceis de encontrar em sucata, em aparelhos velhos que vocês podem estar pegando até para fazer esse reaproveitamento. Então consiste basicamente no transformador, ponte de diodo ou até mesmo diodos. A gente pode fazer a ligação também com os próprios diodos aqui. Eu vou deixar tudo bem fácil aí para vocês entenderem. Capacitores e reguladores de tensão. Então o nosso circuito consiste basicamente com esses componentes. A gente consegue com esses simples componentes fazer essa aplicação aqui. Então se você tem um determinado transformador, isso funciona com os mais variados tipos. Você precisa ter como base a tensão que você vai trabalhar. Digamos, se é uma tensão baixa, você procura a mais próxima daquilo ali. Então, por exemplo, se você quer tirar 12 volts, você procura tensões no transformador que estejam de 12 em diante. Acima um pouco disso, não tem necessidade de muita tensão quando você vai tirar pouca energia. Então a gente precisa basicamente descobrir a saída que é adequada do transformador. Eu vou fazer um teste aqui básico, vou deixar um card aí para vocês depois no final acompanharem, se caso vocês não souberem fazer o teste do transformador, que ele trabalha com energia muito alta. Aqui é arriscado, então tem que ter uma lâmpada série. Nesse caso aqui eu vou fazer o teste para a gente ver se está chegando energia aqui e qual energia, qual saída a gente tem que aplicar. Vamos lá, fios brancos aqui, tem um aqui. Bom, tá chegando energia lá. A gente tá, deixa eu colocar aqui no próprio terminal. A gente tem 60 volts lá, galera, 60, alguma coisa. E nesse outro aqui a gente tem, daqui para cá a gente tem 30. Então a soma de 30 com 30 dá os 60. Como a gente não quer essa tensão tão alta, a gente está procurando uma tensão mais baixa. Vamos ver essa tensão próxima aqui, quanto é que tá dando aqui. Pronto, eu encontrei uma saída com 12 volts. Aqui eu tenho até outra saídazinha com 5 volts. Então eu vou usar aqui, tá saindo com 12 volts, tá certo? Eu vou usar qualquer uma dessas que tá saindo aqui com 12 volts, alternado. Veja só, aqui eu também tenho outra que tá saindo com 12 volts. Então eu vou levar como base esses 12 volts aqui. O que é que precisa ser feito aqui? A gente vai desligar o transformador mais uma vez. A primeira coisa é a escolha do diodo. Então se você tem acesso a pontes, qualquer uma dessa vai servir, são todas pontes de diodo. A diferença é a corrente que elas aguentam passar. Então se a sua aplicação é para pouca corrente, para poucos amperes, qualquer uma dessas vai funcionar. Mas se porventura você tiver uma pequenininha, seria um desperdício você colocar uma grande no lugar, se você tem uma pequena. Então você pode usar qualquer uma. Eu vou ligar essa daqui que está com os terminais maior. Todas essas aqui são pontes de diodo. A gente tem que observar uma coisa: a entrada de energia, que no caso aqui é esse meio, esse símbolo de energia alternada, que é exatamente a energia que sai do nosso transformador, alternada sem positivo e sem negativo. A partir daí, aqui dentro acontece uma mágica, né? E essa energia passa a ser positiva e negativa. E o que é preciso ser feito? A ligação desses dois terminais de entrada no transformador aqui, nos dois terminais, e a gente tem positivo e negativo.
Só que essa variação deixa uma espécie de lacuna, e essa lacuna traz no áudio uma espécie de barulho, zumbido. Então a gente vem com um capacitor para fazer esse filtro. Ele funciona como um armazenamento de carga, que na medida que o consumo vem, essa energia é extraída dele e o transformador vem alimentando ele. E a base principal dele é essa, armazenar a carga e filtrar nessa aplicação aqui. Então a gente faz o uso de um capacitor, que agora no caso a gente vai fazer a ligação de 1 por 1, mas qual seria o parâmetro de definir que capacitor aplicar em um caso desse? Como eu disse antes, todos esses componentes dá para se reaproveitar. Então, se você encontrar qualquer um desses valores, eu não vou deixar você aí só a mercê de um valor só. Por exemplo, leve em consideração aqui, primeiro momento, a capacitância, que são esses valores que estão representados com essa letra aqui, o F no final. Então essa que tem com V é a tensão e essa que tem o F é a capacitância. Vamos levar em consideração, a primeiro momento, a capacitância, e você deve entender uma coisa: se você tem um circuito que vai consumir pelo menos 1 ampere, cada ampere você pelo menos vai colocar 1000 microfarads. E se você ultrapassar esses microfarads, quanto mais melhor, vai dar mais filtro, vai armazenar mais carga. Então não tem problema com a capacitância, você só não deve colocar baixa demais, você tem que colocar quanto maior, melhor. A tensão tem um grande problema caso você coloque ela baixa, abaixo daqui. Então tem que ter uma relação de você colocar pelo menos uns 30 a 40% maior a tensão do capacitor que a tensão daqui. Então aqui, como tá 12 aqui, eu poderia colocar esse capacitor de 16 sem problema. Mas se eu encontrar um de 25, melhor ainda, vai me dar mais garantia que esse capacitor não vai aquecer. Se caso aconteça uma variação de energia desse transformador para mais, esse capacitor aqui vai estar sujeito a danos mais fácil, por conta que a tensão de trabalho dele é maior. Se porventura for 35 ou 25, essa tolerância vai ser bem maior. Então, se o transformador for ligado, por exemplo, em uma tensão errada e o capacitor já for bem próximo da tensão daqui, ele vai sofrer imediatamente. Se caso ele for maior, essa tolerância vai fazer com que muitas das vezes nem acabe dando problema nos outros componentes. O transformador por si só recebe aquela energia, o fusível parte e não dá defeito nos outros componentes. Então a gente entendeu o que? Quanto mais capacitância é mais filtro, quanto mais tensão, mais segurança. Não precisa extrapolar. Se você 12 volts aqui, no máximo 35 volts, no máximo, não precisa colocar mais. Se tiver mais, não tem problema. A mesma coisa da capacitância. Então vamos lá, vamos ligar agora. A gente nota, vamos pegar qualquer um aqui deles aqui, tanto faz. Vamos pegar até esse mesmo aqui que é menorzinho. Se eu tenho negativo e eu tenho positivo, a mesma coisa eu vou ligar no capacitor. Meu capacitor, essa lista é o negativo, o outro lado que não tem lista nenhuma é o positivo. Então a gente fecha um pouquinho aqui, vamos colocar esse camarada aqui e vamos fazer a solda. Eu vou colocar aqui o transformador para ficar mais fácil. Pronto, a partir de então, aqui eu já tenho uma energia retificada e filtrada. O que acontece a partir daqui é o seguinte: essa energia que vem 12 volts do transformador, ao chegar no capacitor, ela tem um aumento que vai para uma média de perto de uns 16 volts. A gente vai conferir isso na prática aqui. Então, se você tem circuitos que precisa de uma energia totalmente estabilizada, que não pode ter variações dessa energia, nem para mais nem para menos, porque vai ocasionar alguma coisa que o circuito não vai funcionar completamente perfeito, então você precisa estabilizar essa energia. Como a gente vai estabilizar? A gente vai ter o auxílio de mais outro componentezinho pequeno ali que a gente vai conseguir estabilizar para qualquer tensão. Porque, por exemplo, se você precisa de 12 volts, aqui a gente tem os 12 volts. Mas se você, por exemplo, precisar de 5 e só tem um transformador com 12, como conseguir? Então, com esse outro componente que eu vou colocar aí para vocês, vocês vão aprender a fazer isso também bem fácil. Pronto, a partir daqui, nosso capacitor já está ligado. Eu vou mais uma vez colocar aqui na energia para
a gente conferir se tem algum problema, se a energia realmente já está chegando. Lembram que a gente estava fazendo o teste com energia alternada. O nosso teste está na alternada aqui. Então, aqui eu estou conferindo. Vejam só. Naquela hora tem algum falhamento no cabo, galera. Está com 14 volts aqui. Veja só. 14 perto de 15 volts. Era algum falhamento, eu acho que no cabo do teste aqui. Por isso estava dando 12. Então, contínua. Quanto é que está dando agora? A gente vai ver aqui. Contínua. A gente já tem ali 20 volts lá, galera. Vejam só que massa, ó. Essa elevação dos 6 volts, se tá dando 14, quase 15 alternada e tá dando 20 ali, é a energia que fica acumulada de pico aqui no capacitor. Então, nessa forma aqui, eu não poderia ligar direto a um leitor de Bluetooth ou a um ventilador, porque ia dar defeito, né? Então eu preciso ligar o circuito integrado para diminuir essa energia. Então esse circuito integrado a gente já fez vídeo aí no canal falando sobre ele. Todos eles dessa linha 78, alguma coisa no final. Por exemplo, esse é 05, esse é 08. Esses dois números do final significa a tensão de saída. Tem com várias tensões, tensões negativas e positivas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18. Então tem muitas tensões para vários circuitos diferentes. Você vai poder aplicar ele a partir desse daqui. Como a energia daqui não está estabilizada, faz o uso de um camaradazinho desse aqui. Eu vou fazer a ligação dele para vocês observarem aqui como é feita a ligação. Como vocês estão observando, ele tem 3 terminais. São a entrada aqui, nessa primeira perna, a parte negativa, no caso positivo, negativo, e saída. O negativo aqui serve para ambos. Então, como seria ligado aqui? A gente ia pegar o nosso negativo aqui, ligar aqui no camarada, e a gente vai pegar aqui a entrada e colocar lá no positivo. A parte positiva do capacitor vem para o pino 1 do CIzinho aqui. A parte negativa vai direto para o meio. Se caso ele seja assim, essa parte aqui, essa carcaça é o mesmo que esse pino do meio. Então ele também é o negativo, essa parte aqui. Então a partir de agora, vamos fazer mais um teste. O que a gente precisa aqui? Energizá-lo mais uma vez. Vamos lá. Energizado o camarada. Mais uma vez o teste da entrada de energia. Tá lá dando os 19 volts, perto de 20 volts, né? E na saída do nosso camaradinho aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, perfeito. 12 volts cravado, cravado, cravado. O CI, ele por si só, ele já tem todos os componentes necessários para fazer essa estabilização e um filtro mais específico ainda, além do capacitor. Então tem vários componentes aqui dentro. Para os mais exigentes, ainda é colocado um outro componentezinho aqui na saída desse CI, que é o capacitor. Então você pode fazer o uso tranquilo de um capacitor de 100 nanofarads para, se caso passe algum ruído ainda desse CI, tá desligado aqui o transformador, caso passe algum ruído, esse capacitor vai ajudar mais ainda no filtro. Então esse capacitor, ele é colocado da saída daqui do CI para o negativo, que no caso é o pino 2, né, do CI. Então pronto, aqui eu tenho um conjunto completo. Aqui eu tenho completo a retificação, filtragem e estabilização no CI. Então eu vou ligar mais uma vez ligado nosso transformador. Eu vou colocar o multímetro aqui para vocês acompanharem. Então
Aqui saída do diodo junto com o capacitor tá dando quase os 20. E da saída do terra para o CI, 12 cravado. Então desse ponto da perna 3 eu tenho 12 volts. Se por exemplo eu usasse o 7805, ia dar 5 volts. Se eu usasse 7809, era 9 volts. 7810 era 10 volts. Então qualquer um CI dessa linha, você vai conseguir a tensão respectiva do componente. Mas a base do circuito aqui, o que a gente tá levando em consideração é a retificação e a filtragem de qualquer saída do transformador. Então, recapitulando, você identifica a saída do transformador, escolhe a ponte de diodo de acordo com a corrente, que não é a tensão, é os amperes que essa ponte vai ter que suportar. Para cada 1 ampere, você vai colocar pelo menos 1000 microfarads. Se for uma fonte com 5 amperes, você vai colocar pelo menos um capacitor desse, ou 2 de 2200, ou 2 de 3300 em paralelo, que eles vão somando as capacitâncias, ligando todos em paralelo, os positivos com os positivos juntos, os negativos com os negativos juntos, eles somam os valores. Definido a ponte de diodo, definido o capacitor. Se a tensão que sair da ponte de diodo for uma tensão que tem variações, que óbvio que ela tem variações, e o circuito que vai ser alimentado, se caso for um pré-amplificador ou qualquer alguma coisa que não pode ter essas oscilações, precisa ser uma energia cravada, você vai fazer o uso do circuito integrado. É bom deixar claro, esse circuito integrado aqui, ele é para no máximo 1 ampere. Se caso você vai fazer uso com essas correntes assim entre 1 ampere, você vai fazer o uso de um radiadorzinho de calor, que seria uma plaquinha de alumínio aqui, parafusada, para você ter a passagem do calor que é dissipado aqui dele para o alumínio. E aí ele vai trabalhar bem mais folgado, bem mais tranquilo. Mas se for correntes pequenas de consumo, ele não precisa de radiador de calor nenhum. A aplicação é as mais diversas possíveis no seu dia a dia. São conteúdos que nunca fica velho, vai estar sempre ajudando pessoas aqui. Então se você tá aqui até agora, não é inscrito ainda, cara, não vai sair daí sem se inscrever, né, cara? Pode dar uma olhada na nossa playlist, tem muito conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, mais especificamente o mundo do áudio. Eu deixo mais uma vez esse convite aí para você fazer parte de nossa família. Se gostou desse vídeo e ele foi útil de alguma forma, dá esse like aí, compartilha para algum amigo, isso é fundamental. Eu vou ficando por aqui, esse foi o de hoje, fica todos com Deus, aquele abraço, valeu galera.